Hoje eu vou começar lendo um texto que, quando eu me deparei pela primeira vez, me causou um grande impacto. Esse texto é do grande jurista Cesare Vivante. Foca aqui, ele é bem curtinho, eu vou ler para vocês. Não se aventurem nunca a qualquer investigação jurídica se não conhecem a fundo a estrutura técnica e a função econômica do instituto objeto dos vossos estudos. Recolham nas bolsas, nos bancos, nas agências, nas sociedades comerciais, nas secretarias judiciais, o material necessário para compreender aquela estrutura e aquelas funções. É uma deslealdade científica, uma falta de probidade falar de um instituto, com o fim de determinar-lhe a disciplina jurídica, sem conhecer a sua íntima realidade. Esse texto é fantástico. Traduzindo em miúdos, não adianta você ficar debruçado sobre uma lei, ter quase um caso de amor com o texto legal, sem entender o objetivo dela, sem entender a realidade que ela revela e sobre o que ela quer regrar. Chegar nesse ou em qualquer outro vídeo desse canal, numa sala de aula, num curso, ler um artigo, se encher de texto legal, sem entender sobre aquele texto, sem entender o motivo daquele texto, seria, segundo o Vivante, uma deslealdade científica. Por isso que o maior objetivo desse canal é fazer você entender o que são aquelas sociedades trazidas pela lei. O que aquele artigo quer disciplinar? Por que daquela norma? Se eu conseguir fazer você se aproximar da realidade desses institutos jurídicos empresariais, minha missão está cumprida. E hoje, o meu desejo é que você entenda de uma forma clara e objetiva, e de uma vez por todas, o que é a sociedade de propósito específico. Para que ela serve? Quando ela deve ser usada? E depois, quando você lê os textos legais, os artigos e os contratos dessa sociedade, o negócio vai fazer sentido na sua cabeça. Meu nome é Thalita Munareto, eu sou advogada especialista em operações societárias e contratos empresariais. Fica comigo até o final. Imagina o seguinte: eu tenho uma construtora com uma boa posição de mercado, com dinheiro, equipe e know-how da construção civil. Eu tive uma ideia. Embaixo de cada prédio que eu levantar, eu quero construir um pequeno shopping, com loja de conveniência, lavanderia, algumas boutiques, salão de beleza, barbearia. Mas eu não tenho expertise para levantar prédios comerciais. Meu negócio é prédio residencial. Bem, eu sei que tem outra empresa X que é muito forte na construção de pequenos empreendimentos comerciais, como aqueles que eu gostaria de ter aqui no térreo dos meus prédios residenciais. Olha, eu poderia começar do zero um setor aqui na minha empresa para a construção desses pequenos shoppings, ou eu poderia me unir com essa outra empresa. Eu entro com a construção e com a gestão do prédio residencial e ela com a construção e a gestão do estabelecimento comercial, daquele shoppingzinho. Poxa, baita ideia! Aí a gente pode dividir os custos desse empreendimento, deixar cada um responsável por X fase do projeto, fazer uma campanha publicitária forte em cima desse empreendimento e dividir os lucros. Mas o meu negócio não se reduz só a isso. Eu ainda tenho aqui outras vertentes da minha empresa. Empreendimentos que eu quero ter a minha independência, a minha autonomia. E mais, eu quero proteger todo o restante do meu negócio de eventuais perdas que venham ocasionar esse novo empreendimento. Eu quero me aliar a esse outro negócio só para execução desse projeto. Um prédio residencial com um shoppingzinho embaixo. Será que tem como eu criar uma sociedade para executar só esse empreendimento? Opa, tem sim. A sociedade de propósito específico. Olha que legal, gente. Só advogado, será que se diverte com essas coisas? Esse tipo societário está previsto lá no parágrafo único do artigo 981 do Código Civil e nas instruções normativas do DREI. E a sociedade de propósito específico é constituída através de uma sociedade limitada ou de uma anônima. Ou seja, todo o regramento da sociedade limitada ou sociedades por ações se aplica a uma SPE, a depender da forma ali que ela vai optar. E o que diferencia essa SPE de uma limitada ou de uma anônima qualquer? Duas coisas. Primeiro, o prazo, que precisa ser determinado a uma data
ou a finalização da execução daquele objeto social. E a um objeto social, a um projeto específico e determinado. Essa sociedade tem personalidade jurídica diferente da SCP. Portanto, aquela sociedade responde pelos seus atos. E uma pausa aqui. Assim como a sociedade em conta de participação, a sociedade de propósito específico, apesar de ter esse nome, né, de sociedade de propósito específico, estar prevista ali no regramento do Código Civil, dentro do campo das sociedades empresariais, ela também é considerada por muitos doutrinadores como se fosse um contrato de investimento. Ou seja, ela não é considerada uma sociedade propriamente dita. Porque, de fato, apesar dela ter ali uma data, né, para terminar e um objetivo específico, ela é ou uma limitada ou uma anônima. Então, qual é a sociedade empresarial por trás daquele propósito específico? Uma sociedade anônima ou uma sociedade limitada. Por isso que, de fato, propriamente dita, ela não é considerada uma sociedade. Os sócios de uma sociedade de propósito específico podem ser tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. As mesmas qualificações exigidas para ser sócio de uma limitada ou de uma SA se aplica aqui também, com a única vírgula de que pelo menos um dos sócios precisa ser pessoa jurídica. Em relação ao regime tributário, ela também se enquadra no mesmo regramento das sociedades limitadas ou das sociedades por ações. Elas podem estar no simples, no presumido ou no real. Veja bem, até 2017, se uma sociedade nascia sob forma de SPE, depois que era concluído o objeto social da empresa, ela precisava se encerrar como uma SPE. Não era permitido que uma sociedade sem estipulação de propósito específico se transformasse numa SPE ou que uma SPE se transformasse numa limitada comum, por exemplo. Isso por força da Instrução Normativa 26 de 2014 do DREI. Então, como que funcionava? Terminou de executar o objeto social da SPE, acabou a sociedade. Isso até 2017, que pela glória de Deus, o DREI editou ali a Instrução Normativa 38, que alterou esse entendimento, dizendo que a partir daquele momento, as SPEs poderiam alterar o seu prazo de duração e seu objeto social, e também seria permitido a transformação societária. Então, assim, na prática, as empresas elas têm a opção de ou constituir uma SPE para cada projeto, ou depois que termina aquele projeto específico, sobre o mesmo regramento daquele contrato que elas fizeram, alterar o objeto e alterar também o prazo. Isso é uma ótima opção e a gente consegue separar a estrutura e os balanços de cada um desses projetos através dessa SPE. Agora tem dois casos que eu quero passar para vocês que, apesar de não serem muito comuns, tem uma regulamentação específica e vale a pena você saber. O primeiro caso é quando o Estado atua como um sócio, no caso das parcerias público-privadas. Lá o artigo 9º da Lei 11.079 de 2004 fala que essa formalização das parcerias público-privadas devem acontecer através de uma SPE. E essa foi uma preocupação do legislador para o Estado não se empolgar e executar outros objetos sociais que não seja aquele definido naquela parceria específica. E o segundo caso, que é mais comum, está previsto lá no artigo 56 da Lei Complementar 123 de 2006, que possibilita as microempresas ou empresas de pequeno porte realizarem negócios de compra e venda de bens e serviços para mercados nacionais e internacionais por meio de uma SPE. Por que ela é diferente, essa situação? Porque quando uma empresa do Simples Nacional configura como sócia de outra empresa, ela precisa sair do Simples Nacional. Por isso que a sociedade em conta de participação não pode estar no Simples Nacional. Mas nesse caso específico, quando essas pequenas empresas se juntam, obedecidos lá o regramento do artigo 56 da Lei Complementar 123 de 2006, elas não perdem o benefício do Simples Nacional. E é um baita negócio para esses microempresários conseguirem ser mais competitivos no mercado, fazerem frente a grandes empresas já muito mais estruturadas. Pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, entendido um pouco melhor o que é a sociedade de propósito específico. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, semana que vem tem outro.